Agora sim a gente fala sobre o pagamento dos precatórios do INSS no mês de julho e a gente fala então, conversa nesse momento com o advogado Plauto Holtz. Bom dia, Plauto, agora você nos ouve? Bom dia, Julie. Sim, perfeitamente. Agradeço novamente o convite. Agora sim, a gente consegue te ouvir, Plauto. Então, para quem está em casa e não conhece o termo, o que são os precatórios e como eles funcionam, doutor? Sim, os precatórios é aquela famosa dívida, né, que os governos têm com os particulares, né? Então, cada um dentro da sua esfera. No caso, os precatórios estaduais, né, que são dívidas aí do governo do estado, municipal também, e o precatório federal, que ele vem de disputas judiciais, né, em que a pessoa ganhou contra um ente da federação. No caso, por exemplo, que é o grande demandante aí dessa liberação, o INSS. Agora, doutor, o senhor falou, né, que são pagamentos, né, em que a pessoa, então, ela espera receber, enfim, precisa receber. Como é que funciona, então, essa questão do pagamento? A gente está falando aqui que os precatórios do INSS serão pagos em julho, mas durante a pandemia tivemos mudanças nesse calendário, tivemos atrasos, como é que funcionou isso? Geralmente o governo estava pagando já até o mês de abril, né? O ano passado, por exemplo, cumpriu esse cronograma aí e foi feito no mês de abril do ano passado. Porém, com essa questão da pandemia, como isso já vem afetando a economia, logicamente refletiu nesse calendário de pagamento. Por quê? Porque isso entrou no mapa orçamentário, né? Que teve toda aquela discussão lá no Congresso Nacional e isso, infelizmente, acabou atrasando. Mas também já é de prática do governo sempre pagar dentro daquele ano, do calendário da obrigação. Então, em tese, o governo teria até o mês de dezembro para fazer esse pagamento, que não estaria é, saindo desse calendário. Então, mesmo sendo no mês de julho, ainda está bem adiantado. Agora, doutor, uma outra questão, né? A gente está falando de pandemia e afins, os municípios também decretaram seus estados de calamidade. Há uma suspensão desse pagamento, antecipação? Como é que funciona e tem funcionado nesse momento de pandemia? A grande questão é que, assim, isso, Júlio, já vem de muitos anos. Por exemplo, os precatórios estaduais, né? Aqui no estado de São Paulo. Tem gente aí que, infelizmente, falece e não vê a cor do dinheiro, né? E por que que pergunta-se, então como que a União consegue fazer o pagamento dentro do seu prazo? Isso aí não é questão de arrecadação, é questão de má gestão do dinheiro público, né? Ou seja, os governos do Estado já de muito tempo já viessem realmente tratando essa questão com seriedade, não veríamos esses absurdos de pessoas aí que aguardam 20, 30 anos para receber e quando consegue receber. Diferente do governo federal, que já vem cumprindo esses calendários, né, há muitos anos. Então, é uma questão de gestão e não de falta de recursos. Agora, o senhor falou, né, não é uma questão de falta de recursos, né? Então, efetivamente, para quem não entende sobre essa questão, o que seria? São dívidas, por exemplo, a pessoa, no âmbito estadual, por exemplo, entra com processo de indenização contra o Estado, né? Às vezes algum mau serviço prestado, algum, por exemplo, erro médico em hospital público. Ficou caracterizado que houve esse erro médico. A pessoa ganha esse processo. Então, na hora que vai executar a sentença, isso vira um título. É como se fosse um cheque, uma nota promissória, em que o governo ele assume então essa obrigação de pagar essa dívida. E isso acaba entrando numa fila quilométrica, em que a pessoa muitas vezes não vê a cor do dinheiro. O mesmo acontece no âmbito federal. Então, por exemplo, a pessoa teve o benefício negado no INSS, lá na agência, entrou com ação judicial, foi reconhecido esse dinheiro, esse direito. Aí gerou um valor de atrasados em cima dessa aposentadoria. Isso vira um precatório. No âmbito federal, Júlia, o precatório federal ele entra a partir de 60 salários mínimos, que é o crédito da pessoa. Aí vira um precatório. Tá?
E aí entra nessa fila, entra no mapa orçamentário, que quando ele é inscrito, dependendo se for até o dia 30 de junho, ele já recebe no ano que vem. Se ele é inscrito, por exemplo, a partir de 1º de julho nesse ano, ele vai receber em 2022. E assim por diante. Agora, doutor, como é que funciona, por exemplo, a pessoa vai receber o precatório nesse ano, ela precisa declarar no imposto de renda do próximo ano? Como é feita a declaração? Precisa mesmo ser feita a declaração? Como é que funciona? Nem todos os casos, né? Muito bem lembrado essa pergunta. Quando a pessoa, se o valor, por exemplo, dívidas contra o INSS, por exemplo, né? A pessoa reuniu, ganhou aquele montante de benefício que foi se acumulando mensalmente. E se aquele benefício ele já era isento de imposto de renda, tá? Realmente nesse caso, se torna uma coisa assim não obrigatória essa declaração. Porém, o que se tem feito na prática? Entrar com o pedido da declaração, faz lá todo o preenchimento, né? E, no caso, recorre lá à restituição. Não houve a restituição por completo, é ideal procurar um advogado, ou às vezes o próprio advogado que patrocinou esse processo, para entrar com uma ação contra a Receita Federal, justificando que os seus rendimentos, se eles tivessem sido pagos mensalmente, não haveria incidência desse imposto. Então, não é justo a pessoa pagar um imposto por culpa da própria federação que ocasionou a ação judicial, que ocasionou esse montante de acima de 60 salários mínimos. E quando alguém quer sacar, então, esses valores de um ente já falecido, precisa ser o representante legal do inventário, precisa ter o inventário em mãos? Essa parte burocrática, como é que funciona, doutor? Nessa parte, não precisa entrar com ação de inventário, tá? O próprio advogado que patrocinou a ação, que gerou esses créditos, né, reúne os herdeiros, né, os herdeiros legais, e faz a habilitação desses herdeiros. De que forma? Cada herdeiro vai passar uma procuração para esse advogado e ele anexa essa procuração no próprio processo. Então, aí, o próprio juiz ele já vai deixar o valor de cada herdeiro, nesse caso. Então, vincula o CPF de cada herdeiro e aí cada um recebe a sua cota à parte. E como que a pessoa pode entrar, então, com esse processo contra o governo? É sempre através de um advogado. É o advogado que sabe o caminho correto para que essa questão seja resolvida da melhor forma. Sim, sem dúvida, né? Tem algumas questões, por exemplo, para entrar no Juizado Especial Federal, até 60 salários mínimos, não precisa de advogado. Porém, eu oriento, sim, que entre com o advogado, porque o advogado ele vai ser a melhor pessoa para dizer se os cálculos do INSS, no caso, sendo devedor ou qualquer outro ente público federal, está correto aquele cálculo. Se não estiver, ele vai saber quais as ferramentas para quê? Para preservar o valor desse precatório, né? E nesse caso o credor não entrar aí num prejuízo, porque muitas vezes a pessoa recebe esse valor e nem sabe se realmente está correto isso. Então, o advogado, ele é a melhor pessoa a orientar e a preservar os direitos do seu cliente. Doutor, o senhor estava falando, né, dos estados, cada um tem os seus, existem também essa questão dos credores estaduais e municipais. Como é que funciona aqui no estado de São Paulo? Infelizmente, Júlia, o Estado de São Paulo realmente não faz a lição de casa, tá? Havia uma determinação do próprio Supremo Tribunal Federal determinando o pagamento de todos os precatórios pendentes agora no ano de 2024. Mas, pasmem, por uma questão, uma manobra puramente política, esse prazo foi estendido até 2029. E sabe-se lá Deus se em 2029 realmente vão cumprir esse cronograma. Então, a gente verifica que entra governo e sai governo, e isso aí, infelizmente, é empurrado com a barriga. E o que é preciso, então, dentro dessa sua declaração, doutor, o que é preciso, então, mudar para que os prazos sejam cumpridos e as coisas, então, entrem no eixo com relação aos precatórios aqui no Estado? Sim, é questão do que pessoas técnicas, um governo com política pública séria com relação a isso. Por quê? Esses precatórios, na sua grande maioria, isso eu falo em torno de 85% a 90%,
são precatórios de caráter alimentar, ou seja, ele advém de, muitas vezes, remunerações de servidores que tiveram alguma defasagem no seu direito e ficam à mercê da própria sorte. Então, se houver um governo pautado realmente no compromisso sério, com gestão séria e com pessoas estritamente técnicas nessa questão de gestão, aí realmente a coisa começa a funcionar. Caso contrário, entra governo e sai governo, será uma eterna vergonha isso aí. Perfeito, doutor Plauto Holtz, muito obrigada, viu, pela sua contribuição hoje aqui ao Jornal da Rede Alesp. Um bom dia aí. Eu agradeço novamente a oportunidade e juízo no bolso.